Bom dia, igreja. A graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam presentes em nossas vidas nessa manhã. Quero convidar você, meu querido, minha querida, abramos nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículos de 1 a 3. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículos de 1 a 3. Diz a eterna palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Vamos orar, queridos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e diante da Tua igreja. E nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos fale ao coração, como sempre tem feito neste lugar. Obrigado, Senhor, por causa da Tua revelação especial que chegou até nós, que é a Tua palavra. Muito obrigado. Que o Senhor fale conosco, nosso coração está aberto a Ti. Eis a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Juniores de 12 a 13 anos, sala do conselho, aula para o batismo. Queridos, o título do nosso sermão: O que fazer diante do Senhor? O que fazer diante do Senhor? Para entendermos o contexto histórico dos livros de 1º e 2º Crônicas, precisamos antes entender sobre os 4 livros que precedem 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Os livros de 1º e 2º Samuel contam a história da transição do governo dos juízes para o governo dos reis. O governo dos juízes era a representação da própria teocracia, porque Deus governava a partir dos juízes que ele mesmo levantava. Os livros começam narrando a história do profeta Samuel, que além de profeta e sacerdote, foi o último dos juízes. Mas acontece que o povo de Israel, ao ver que outras nações possuíam reis que saíam com elas à batalha, pediu para si um rei, e assim feriu o coração do Senhor. E Deus, então, concedeu a Israel um rei segundo o coração do povo, um homem de grande beleza e altura, porém de coração frívolo e mesquinho. O seu nome era Saul, que fez o que era mal perante o Senhor. E em seu lugar, Deus levantou o pequeno Davi para ser o rei de Israel, um rei segundo o coração de Deus. Davi era um homem humilde e, embora fosse pecador, tinha o coração totalmente entregue nas mãos de Deus. E Davi veio a ser o principal dos reis de Israel. Os relatos de 1º e 2º Samuel, destarte, contam a história dos governos de Samuel como juiz e de Saul e de Davi como os primeiros reis de Israel. As narrativas dos livros de 1º e 2º Reis se iniciam já a partir da velhice do rei Davi, tratando da transição do governo de Davi para o seu filho Salomão. Em continuidade, relatam os grandes e notáveis feitos de Salomão, a construção do templo de Jerusalém, do palácio real, a prosperidade do reino de Israel e, finalmente, seu declínio moral. Haja visto Salomão haver contraído matrimônios mistos e suas 700 mulheres e 300 concubinas trouxeram seus deuses pagãos e seus cultos e assim corromperam o coração de Salomão. Tais e tantos foram os pecados de Salomão que, após sua morte, Deus resolveu dividir o grande reino de Israel em 2 reinos. O reino do norte, que continuou com o nome de Israel, era formado por 10 tribos e possuía a capital Samaria.
O reino do sul, respondendo pelo nome de Judá, era composto por duas tribos, Judá e Benjamim, e sua capital foi Jerusalém. Entendam, queridos. Os livros de 1º e 2º Reis narram o período do reino dividido. Tanto os reis do reino do norte, assim como os reis do reino do sul, à medida que reinavam, assumiam posturas diferentes diante do Senhor. Eis aí porque o nosso título, o que fazer diante do Senhor. Alguns assumiram uma posição muito ruim, fazendo o que era mal perante o Senhor. E outros assumiram uma posição boa, fazendo aquilo que era reto perante o Senhor. Dos 19 reis da nação do norte, Israel, nenhum deles, repito, nenhum fez o que era reto perante o Senhor. Nem mesmo Jeú, que começou tão bem, exterminando a casa do terrível rei Acabe e de sua esposa Jezabel, uma execrável mulher que odiava os filhos de Deus. Assim, acerca de Jeú, que foi, repito, o melhor dos reis do norte, está escrito em 2 Reis, capítulo 10, versículo 31. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão fez pecar a Israel. Então, para contar a história do melhor dos reis do norte, a Bíblia traz menção a Jeroboão, que foi o primeiro dos reis do norte, depois do reino dividido. E Jeroboão foi um rei inseguro. Sabemos que o lugar da adoração a Yahvé era o templo do Senhor, a casa do Senhor em Jerusalém. Mas Jeroboão, com medo de o coração do povo do reino do norte viesse a se voltar para o rei do sul, para o rei de Judá, quando fosse adorar em Jerusalém, ele então mandou fazer 2 bezerros de ouro e colocou nos limites de Israel. Quando o povo fosse descer para adorar na casa do Senhor em Jerusalém, eles davam de frente com aqueles 2 bezerros de ouro, um em uma extremidade, outra na outra extremidade. E assim adoravam aqueles deuses pagãos. E entendam, falar de bezerro de ouro é se reportar ao pecado do deserto, à sedição do deserto. E assim, o paganismo desde cedo entrou no reino do norte, Israel, e o colapso chegou logo de início. E assim aconteceu com todos os reinos do norte. Por causa da idolatria, depois de 241 anos, 7 meses e 7 dias, o reino do norte, Israel, foi vencido na guerra contra a Síria. O cerco de 3 anos à capital, Samaria, apresentou um quadro caótico, onde o esterco de pombos era vendido por preço de ouro e servia de alimento para os habitantes. Em 723 a.C., o povo de Israel foi levado cativo para a Síria e nunca mais voltou. E de Israel, o reino do norte, restou apenas poucos remanescentes. O reino do sul, por sua vez, teve uma história de altos e baixos no que diz respeito à fidelidade ao Senhor. Dos 20 reis que Judá possuiu, além daqueles que oscilavam entre a retidão e a maldade, 2 foram maus. 5 foram muito maus. A rainha Atalia, foi demoníaca. Era filha da infame Jezabel. Atalia, depois da morte de seu filho, o rei Acasias, para usurpar o reino de Judá, matou a todos os seus netos. Apenas Joás escapou porque foi escondido. 3 reis foram os piores idólatras: Manassés, Amon e Acás. Apenas 6 reis fizeram o que era reto perante o Senhor, dos quais 2 foram excelentes reis e servos de Yahvé: Ezequias e Josias. Mas o reino de Judá também sucumbiu por causa da idolatria, e no ano 582 a.C., a capital, Jerusalém, foi destruída pelo exército babilônico de Nabucodonosor. De Davi a Ezequias, o último rei, a Zedequias, o último rei de Judá, o reino do norte durou 393 anos e 6 meses.
A nação de Judá foi levada cativa para a Babilônia, onde permaneceu por 70 anos. Então, até aqui, contamos as histórias, resumidamente, de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Os 2 livros de crônicas, então, quando o povo retorna do cativeiro, são escritos originariamente em um único volume. Por isto, o sacerdote Esdras é identificado pelas principais e mais antigas tradições de Israel como sendo o autor do livro. Entendam, os 2 livros de crônicas apresentam apenas os relatos dos governos dos reis de Judá. E por quê? Porque a nação do norte estava retornando do cativeiro da Babilônia e era necessário, então, recontar a história da nação e trazer à memória o passado. E o que Esdras tinha no coração? Envolver o coração do povo de Judá para que nunca mais prevaricasse contra o Senhor, de forma que não fosse mais necessário cativeiros. E aqui, no passo das Escrituras, onde nós estamos inseridos nesta manhã, os capítulos 29 e 32 do 2º livro de Crônicas apresentam a história do rei Ezequias, que ao lado de Josias formam com Davi e Salomão os principais reis de toda a história. A história de Ezequias põe fim a um hiato de 16 anos, onde não houve culto ao Senhor. Consistiu no tempo do reinado de seu pai, o pecaminoso rei Acás. Acás foi terrivelmente idólatra, ao ponto de queimar seus próprios filhos em sacrifício a Moloque. Queimar seus filhos em sacrifício a Moloque. Capaz de reavivar o culto a Baal, que havia sido exterminado nos tempos de Jeú. Mas a pior maldade que Acás fez foi lacrar as portas do templo de Jerusalém. Fechou as portas da casa do Senhor, colocando fim ao culto a Yahvé e abrindo assim as portas de Judá para o inferno. Com a morte de Acás, Ezequias assumiu o reino de Judá em 716 a.C. e reinou por 29 anos. O seu nome significa Deus é a minha força. E foi em Deus que Ezequias encontrou forças para romper com a idolatria dos cananeus e para promover uma reforma moral, política e, sobretudo, religiosa em Judá. Por causa de sua fé e de sua fidelidade, Ezequias é considerado, depois de Davi e Salomão, o principal dos reis, tanto de Israel quanto de Judá. Mas é claro que havia muito trabalho a ser feito. E logo de início, Ezequias começou a difícil tarefa da reforma. Em primeiro lugar, está em 2 Crônicas 29, de 3 a 11. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Convocou todos os sacerdotes levitas. E a Bíblia diz que o rei falou ao coração deles. E por mais de uma vez, o texto bíblico diz que Ezequias falava ao coração das pessoas. Está escrito no versículo 11: Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Era necessário ganhar o coração dos levitas e dos sacerdotes para restaurar o culto de Yahvé. Em segundo lugar está, no 2 Crônicas, capítulo 29, de 12 a 19, os levitas e os sacerdotes foram motivados por Ezequias. Então, uma vez motivados, entraram na casa do Senhor e começaram o trabalho da purificação do templo. Todas as imundícies e contaminações foram removidas. E por 16 dias trabalharam com afinco, purificando o altar dos sacrifícios e preparando novos utensílios para o culto, porque em sua época o terrível rei Acás havia destruído tudo que pertencia ao culto do Senhor. Em terceiro lugar, está em 2 Crônicas 29, dos versículos 20 a 36. Ezequias, logo de madrugada, e acompanhado dos príncipes de Judá, subiu à casa do Senhor para restabelecer o culto a Yahvé.
mandou trazer os instrumentos musicais para adoração, restaurou a música. Em resposta, o povo de Judá, comovido, se prostrou em adoração ao Senhor, conforme diz o versículo 36. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Em quarto lugar, segundo Crônicas, capítulo 30, versículos de 1 a 27. Ezequias reunificou o povo de Deus. Convidou os remanescentes do reino do norte, aqueles que haviam sobrevivido, constituído família e se multiplicado. E muitos ouviram a convocação do rei e vieram e se somaram à nação de Judá para adoração. E uma grande Páscoa foi celebrada como nos dias de Salomão. Centenas de cartas foram escritas pela mão do próprio rei e de seus príncipes, convidando aos moradores dos termos de Israel e de Judá para virem a Jerusalém para cultuar o Senhor. O versículo 10 diz que o correio foi enviado para convocar a todos, e nos versículos 18 a 21 está escrito: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém, Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, e o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias, e sarou a alma do povo. Queridos, tal foi a reforma religiosa promovida por Ezequias, que Esdras diz no versículo 25 do capítulo 30. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da casa de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Uma reforma religiosa. Em quinto lugar, segundo Crônicas, o capítulo 31, versículo 1. A reforma religiosa de Ezequias levou o povo a sair pelos termos de Israel e de Judá, e movidos pelo Senhor, começaram a quebrar todas as imagens de escultura, todas as abominações dos deuses cananeus, e somente depois retornaram para suas casas. Coisa maravilhosa o Senhor estava fazendo. Em sexto lugar, segundo o livro das Crônicas, capítulo 31, versículos 2 a 21. Ezequias, da mesma forma que fizera Davi, estabeleceu os turnos dos levitas e dos sacerdotes para o serviço na casa do Senhor, porque o culto ao Senhor não podia parar. Determinou que o povo voltasse a contribuir para o sustento dos trabalhadores da casa do Senhor, e o povo voltou a ofertar e a dizimar. De forma que Esdras relatou nos versículos 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Em último lugar, segundo Crônicas, os capítulos 32 e 33, vão nos relatar as relações políticas e militares havidas entre Judá e a Assíria. E, finalmente, a guerra. Tal era o fervor da fé de Ezequias, que os capítulos 32 e 33 podem se resumir a uma expressão utilizada pelo comentarista Martin J. Selman. Deus salva Judá pela fé de Ezequias. Percebam, a reforma religiosa de Ezequias moveu o inferno contra ele.
E Senaqueribe, o terrível comandante militar assírio, acostumado em dizimar exército, empilhar cidades, escreveu uma carta que afrontava não somente a Ezequias, mas principalmente a Yahvé. E mais uma vez, Ezequias nos dá uma lição de grande fé. Ele reúne o povo e em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 6 e 8, Esdras relata que Ezequias disse: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Eu quero frisar essa expressão usada por Ezequias. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É claro, queridos, que a afronta de Senaqueribe não passou sem punição. Em 2 Reis, capítulo 19, versículos 35 a 37, e em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 21 a 33, a Bíblia relata que o Senhor enviou um único anjo, não 10, não 100, não uma legião, mas um único anjo que dizimou 185 mil guerreiros dos assírios. E pasmem, Senaqueribe sobreviveu sozinho. Um único homem sobrevive. Para que mais um pouco à frente, um de seus filhos o matasse pela própria mão. Um homem de Deus, fazendo grandes coisas, por causa da bênção desse Deus. Eu gostaria de concluir este sermão dizendo para os irmãos que depois destas coisas, Ezequias ficou muito doente. O profeta Isaías, então, o visitou e disse-lhe que aquela doença era para a morte e que o rei deveria colocar em ordem todas as coisas de sua casa. Mas a Bíblia diz que o rei voltou-se para a parede e clamou ao Senhor pedindo cura, como está escrito em Isaías, capítulo 38, versículo 3. E ele disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. A Bíblia diz que no mesmo momento o Senhor determinou ao profeta Isaías que retornasse à presença do rei e dissesse: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. O Deus que responde a oração. O Deus que ouve o clamor dos seus servos. E com a cura, Ezequias cantou alegremente ao Senhor um canto belíssimo, cujo versículo final diz: o Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. A casa que ele tinha reaberto, o culto que ele havia reestabelecido, porque era esse o coração de Ezequias, um coração entregue nas mãos do Senhor. Que coisa linda, queridos. Que história maravilhosa. E seria muito bom se a história de Ezequias terminasse exatamente aí. Mas não terminou. 2 Reis, capítulo 20, versículos 12 a 19. E em Isaías, capítulo 39, versículos 2 a 8. A Bíblia diz que Ezequias recebeu um príncipe da Babilônia e sua grande comitiva. Veja um relato em Isaías 39, 2. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ora, queridos, o coração de Ezequias se exaltou e uma glória pessoal tomou conta de seu coração,
E assim ele se apresenta aos babilônios. Por isto, a fim de trazer Ezequias ao arrependimento e à fé, que é por isso que vinha a disciplina do Senhor, para a restauração, para aproveitamento dos santos. O Senhor o repreendeu duramente, dizendo: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Isaías 39, versículo 6. E mais uma vez, o velho rei Ezequias nos dá uma lição de humildade ao responder ao profeta Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Que coisa linda, queridos. Sermos repreendidos pelo Senhor e apresentarmos o nosso coração, mesmo assim, entendendo que a vontade do Senhor é sempre perfeita, sempre melhor do que a nossa. Eu gostaria de tirar desse texto 4 lições para as nossas vidas. Primeira, não importa o quão triste seja a história da nossa família, porque em Cristo podemos fazer diferente. Amém? Ezequias era filho de Acaz, um homem mau, um terrível idólatra, que queimava seus filhos em sacrifícios a deuses pagãos. Mas, mesmo assim, Ezequias conseguiu, com a ajuda do Senhor, ser fiel, rompendo um laço de iniquidade presente em sua família. E nós podemos fazer assim também. Segunda lição: não deem ouvidos quando o mundo falar contra a nossa fé, porque a fé que possuímos é um presente do nosso Jesus. E o mundo vai falar contra a nossa fé. Ezequias, desde os primeiros dias do seu reino, começou a fazer a obra de Deus, porque tinha pressa em servir a Deus, o seu coração estava repleto de fé, havia uma grande reforma para ser realizada, e ele não perde tempo. Lembra-te, a pressa no serviço do Senhor, e não podemos perder tempo. A pressa. Terceira lição: não sejam duros com as pessoas, mas com entusiasmo falem ao coração delas pelo Senhor. Ezequias se esforçava para motivar pessoas, influenciá-las para o serviço do Senhor, e para isto, diz a palavra, sempre buscava falar ao coração das pessoas. Falem aos outros, mas falem ao coração dos outros, falem aquilo que Deus fez por vocês, falem com fervor, o fervor que há em seus corações, falem segundo a fé que receberam do Senhor, falem ao Senhor com motivação, com alegria, com entusiasmo. Como poderão ouvir-nos se não notarem convicção em nossas palavras? E em último lugar, última lição: não há servo, tão excelente que seja, cujo coração não esteja sujeito ao engano. Só Jesus pode cuidar do nosso coração. Ezequias, mesmo sendo um servo excelente, um rei excelente, que fazia o que era reto perante o Senhor, por um descuido, um momento de descuido, um pequeno vacilo, não cuidou do próprio coração, exaltou suas realizações e deu glórias a si mesmo. Cuidado com o coração. Tenhamos, por exemplo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre buscava a glória do Pai, sempre buscava enaltecer o nome do Pai. Então, cuidado com o coração, cuidado, o coração é enganoso mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Cuide do seu coração, entregando-o a Deus. E eu encerro com a questão exordial: o que fazer diante do Senhor? Podemos fazer o que é reto e podemos fazer o que é mal. Então,
o que nós faremos? Curve a sua cabeça, querido. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida e proclamada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que fala conosco. Obrigado. E eu te peço, Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração. Que nós possamos ter como modelo a vida de Ezequias que foi exposta nesta manhã. Então fala ao coração do teu povo e faz assim, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.